Catarina, Nildo Ourix. Professor Nildo Ourix, bom dia. Estimado Anderson, ouvintes do Faixa Livre, a despeito do que me traz aqui, bom dia a todos. Nildo, eu quero agradecer muito a tua presença aqui, mais uma vez, nesse esforço que a gente está fazendo aqui de transmissão para tentar repercutir, tentar entender o que acontece nesse momento a partir dos ataques estadunidenses lá à Venezuela, do sequestro do presidente Nicolás Maduro, um ataque à soberania venezuelana, enfim, um negócio inacreditável. Eu já vou te passar a palavra para ouvir as tuas primeiras impressões a respeito do que acontece nesse momento lá na Venezuela. Como é que você avalia todo o quadro no nosso país vizinho, Nildo? Bem, Anderson, ouvintes do Faixa, eu tenho tido contato com os camaradas lá da Venezuela diretamente, ouvindo as fontes alternativas, como a Telesur, que lamentavelmente não tem sinal aqui para o Brasil e que o governo Lula não toma nenhuma medida para abrir nessa direção, embora dê canais para os religiosos, né? É verdadeiramente espantoso. E é muito difícil prever o que vai acontecer, mas a gente pode analisar à luz da história o que está acontecendo, né? Que é realmente uma agressão a um país latino-americano e uma agressão ao Brasil. Aqui não há uma agressão indireta ao Brasil, não, é uma agressão direta a todos os países latino-americanos. É um recado muito forte, é uma ação muito contundente, e que, à luz da história, se explica. Em 1983, mais precisamente no dia 25 de outubro, os Estados Unidos, sob o governo Reagan, invadiu Granada, uma pequena ilha do Caribe que tinha uma grande cooperação com Cuba. Os cubanos estavam fazendo um grande aeroporto e não só fizeram uma invasão, como mataram a grande liderança que era Maurice Bishop, muito importante. E se observarmos antes, né, não com um republicano como Reagan, mas como aquele simpático John Fitzgerald Kennedy, em abril de 61, naquele episódio que é conhecido como a Batalha da Baía dos Porcos, os Estados Unidos, através da CIA, obviamente com conhecimento de Kennedy, do círculo mais íntimo do poder nos Estados Unidos, invadiu Cuba e foram derrotados, e em seguida Fidel declarou o caráter socialista da Revolução. Em 1989, ninguém pode esquecer, George Bush pai, que assumiu a CIA, a presidência da CIA, logo depois que Nixon teve que renunciar em função dos escândalos do Watergate. George Bush pai invadiu o Panamá. No dia 20 de dezembro, era um dezembro, final de ano, assim como nós estamos aqui. E em todos eles, os argumentos são exatamente os mesmos. 1, a defesa da democracia. 2, a defesa dos direitos humanos. 3, o combate às drogas. Valia para Reagan e valia também para George Bush. Veja que Noriega, no Panamá, era inclusive alguém que nasceu sob a égide de Torrijos, né, o grande general Omar Torrijos, um nacionalista de 4 costados, que foi assassinado num acidente de avião, e que foi o responsável, em 1989, por recuperar nos tratados Torrijos-Carter o Canal do Panamá. Mas eu quero dizer aqui para os ouvintes, o Canal do Panamá foi desenvolvido não pela benevolência de Carter, porque Omar Torrijos mandou colocar dinamite em todo o canal. E se Carter não assinasse o decreto devolvendo a soberania do canal ao Panamá, Torrijos tinha a decisão de explodir o canal. E claro que Jimmy Carter e o establishment dos Estados Unidos sabiam disso, o que significa que, em situações extremas, há que atuar com medidas extremas. Nós temos que ver o que vai desenrolar agora na Venezuela. Essa não é uma invasão. Eu discuti aqui com o pessoal do Instituto, durante esses últimos meses, se os Estados Unidos fariam uma invasão. E eu dizia claramente que era muito difícil uma invasão. Mas eu me recordo da operação também dos Estados Unidos, dirigida por Barack Obama, um democrata,
do assassinato de Bin Laden, que, a despeito do que cada um de nós possa pensar daquela figura política, ele foi sequestrado num país, assassinado num país, com violação de espaço aéreo, com todos os requintes do imperialismo, sob um governo democrata. Eu digo isso, Anderson, porque no Brasil tem uma grande ilusão e uma irresponsabilidade política supor que o Partido Democrata é uma reserva de luta pela democracia. Há muito não é. Nunca foi. Mas o Partido Democrata agora abriga esse identitarismo rasteiro e irresponsável que domina a política brasileira em larga medida. Então, e esquecem questões fundamentais como a importância do imperialismo. E como diz o Paulo Passarinho, me mandou agora aqui, eu acabei de ler, nosso querido Paulo Passarinho, um editorial do The New York Times. Uhum. A primeira acusação é que Maduro desestabilizou o hemisfério ocidental. Na verdade, isso vem desde Chávez, mas veja, essa é a questão fundamental. A Venezuela tem duas ameaças aos Estados Unidos. A primeira é a defesa inconteste da sua soberania e um regime político autônomo, decidido pelos venezuelanos. E a segunda, todo mundo sabe, mas é preciso sempre repetir, que é a maior reserva petroleira do mundo. Isso já bastaria para que nós tivéssemos aqui não só uma ação muito mais firme do governo brasileiro, que é verdadeiramente vergonhoso em política internacional. Eu acabei de ler a nota do presidente Lula, não é? Eu quero falar sobre isso, se você me permitir um pouquinho mais Vamos adiante. Falar sim. Rapidamente, Nildo, antes de a gente seguir, eu só queria, você citou o editorial do The New York Times, que o Paulo também me mandou. Aliás, quero aproveitar e deixar o meu abraço aqui ao Paulo Passarinho, estive com ele no primeiro dia do ano, batemos um longo papo, enfim, um grande abraço, Paulo, obrigado pelo apoio. O editorial do New York Times tem o seguinte título: o ataque de Donald Trump à Venezuela é ilegal e imprudente. Editorial do The New York Times. Mas, enfim, pode ficar à vontade, amigo, para falar. Eu, há pouco, inclusive, trouxe a nota do Lula nas redes sociais a respeito desse ataque à Venezuela, desse bombardeio, enfim. Fica à vontade para falar um pouco a respeito da posição do governo brasileiro. Aliás, já está acontecendo, nesse momento, uma reunião lá no Itamaraty para analisar a postura que o Brasil vai tomar em relação a isso. Mas fica à vontade, Nildo, para falar sobre o Brasil. Vamos falar da imprensa nos Estados Unidos? Trump, às 6h40 da manhã, se não estou equivocado, tuita dizendo claramente que o presidente Maduro já se encontra fora da Venezuela. O presidente Maduro. Todos os jornalistas da Rede Globo de televisão chamam de ditador Maduro. É a mesma operação que se fez em todo o Oriente Médio. É a mesma operação que se fez contra Maurício Bischoff. É a mesma operação que se fez contra o Panamá. A despeito da posição que você possa ter sobre o personagem que está lá, se é Noriega, uma figura mais controvertida e claramente depois aparecia até como funcionário da CIA, ou uma figura revolucionária como Maurício Bischoff. Isso pouco importa. É uma lição aqui no Brasil para essa gente que fica condenando o regime alheio sem ver as misérias do próprio. E o caso do presidente Lula é um caso paradigmático, é um caso terrível, né? Que vai na mesma toada do editorial do The New York Times, não é? Como é que são as duas classificações que você colocou? É ilegal e imprudente. E a diplomacia brasileira vai provavelmente na mesma direção. É uma ilegalidade óbvia, né? É tal como dizer que hoje é 11 da manhã do dia 3 de janeiro. Isso não estou dizendo nada. Quando eu digo isso, uma ilegalidade, não estou dizendo absolutamente nada. Né? E uma imprudência, no sentido que vai... Talvez o The New York Times, como o Partido Democrata, e um setor muito reduzido da sociedade estadunidense, vai dizer que, claro, isso vai desestabilizar a América Latina. A América Latina já está desestabilizada. Está desestabilizada, em primeiro lugar, porque não tem governos à altura das circunstâncias históricas. Não tem governo à altura das circunstâncias históricas. Não é somente os governos de direita, né, como Milei, por exemplo, na Argentina, que já se congratulou com Trump sobre essa medida. Não, eu estou falando dos governos chamados progressistas, chamados de esquerda, que eu chamo de esquerda liberal, que são completamente impotentes ou cúmplices. Veja a trajetória da situação brasileira. O Brasil fez uma ofensiva na época da eleição, não só solicitando atas, que depois o próprio Maduro solicitou diante do tribunal,
mas deixando claramente que não apoiava aquela eleição. O chanceler Mauro fez tudo, Amorim também, e Lula de maneira mais cínica do que todos eles. Depois, a chancelaria brasileira, com a sanção final do presidente da República, impediu a entrada da Venezuela nos BRICS, um país que está sob bloqueio econômico, sanções econômicas, e agora bloqueio naval e agora uma agressão militar. Então, os petistas, os lulistas, tinham que colocar a mão na consciência, se ainda tiverem consciência, se não forem totalmente cínicos e irresponsáveis como Lula, de ter uma manifestação não só clara, mas ações concretas com o país com o qual nós temos fronteiras. Está aí, sob agora, você pode me confirmar, que o ministro da Saúde, se não estou equivocado, disse que vai preparar alguma coisa na fronteira comum que nós temos com o país bolivariano. Isso é uma vergonha. Isso não é a hora desse bom mocismo funcional ao Partido Democrata. Então, se não tiver nenhuma medida concreta, essa reunião que começou às 10 horas lá no Palácio do Planalto não tem a menor importância, a não ser uma tentativa eleitoreira de Lula se desvincular e que ele participou até agora desse tremendo consenso que finalmente autoriza, em última instância, uma ação militar e uma agressão dessa magnitude, com o sequestro de um presidente. Se alguém tem que ser julgado na Venezuela, seria Maduro, dentro das condições das instituições venezuelanas, dos tribunais venezuelanos. Não cabe a uma potência imperialista, nem a nós, como país vizinho latino-americano, periférico, subdesenvolvido, dependente, com um sistema político apodrecido nas suas instâncias completas, das quais nós estamos podendo ver aí os escândalos que envolvem o Supremo Tribunal Federal, julgar fora do país, sequestrando alguém. Claro, haverá outras coisas a considerar, né, Anderson? Como é que essa operação foi possível do ponto de vista militar? E como os presidentes da República, eu fico pensando um paralelo histórico sobre outras circunstâncias muito difíceis, que foi de Salvador Allende. Salvador Allende negou uma negociação com Pinochet e, com uma metralhadora na mão, se suicidou no Palácio da Moneda, não permitindo que caísse nas mãos dos inimigos. Então, temos que ver o que aconteceu do ponto de vista militar, que essa operação, uma operação que matou cadetes, que matou inocentes dentro da Venezuela, que afetou alvos militares e que sequestrou o presidente e sua esposa, levando-os para os Estados Unidos, da qual, se essa notícia se confirma, ele dificilmente sairá em pouco tempo. Muito difícil, porque pense no caso, o antecedente Noriega, e não há, com efeito, nenhuma prova minimamente confiável, inclusive para considerar indícios de que as acusações de narcotráfico poderiam estar na cabeça de uma organização narcoterrorista encabeçada por Maduro, pela direção venezuelana. Esses são os velhos argumentos dos Estados Unidos. É um dia muito triste para a América Latina, para os venezuelanos em particular, e para o Brasil, porque essa agressão não é uma agressão indireta ao Brasil, à Argentina, à Guatemala, a Honduras, ao México. A presidente do México também já condenou, e Gustavo Petro está desde a madrugada dando informações valiosas, inclusive do ponto de vista militar, né? Quais foram os alvos atingidos, etc. Mas é uma agressão direta a todos os países latino-americanos. Eu tive há pouco aqui, Nildo, com o Gilberto Maringoni, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal da ABC. Ele citou que uma ação militar como essa, ataques a alvos militares na Venezuela, com sequestro do presidente, seria inédito. Na América Latina seria algo que nunca aconteceu aqui no nosso continente a partir dos Estados Unidos. Não aconteceu, não. O Maringoni está com memória curta. Eu conheço o Maringoni, não tenho nada contra ele, mas se você vê como é que o presidente Jean-Bertrand Aristide foi acordado pela manhã, bem na madrugadinha, e colocado num avião, e acordado 10 horas depois na África, nós tivemos o antecedente de Jean-Bertrand Aristide, que foi uma operação, digamos, mais fácil para o imperialismo estadunidense e francês. Esses franceses que estão aqui, andando por aqui como se fossem os queridinhos, gente assim mais educada do que o imperialismo bruto, cowboy dos Estados Unidos, colocou Jean-Bertrand Aristide de manhã cedo num avião e colocou ele no outro lado, se não estou equivocado, sob a administração de Clinton. Então, há esse antecedente. Eu recordo aqui ao Maringoni.
Muito bem lembrado. Nildo, eu vou trazer aqui algumas repercussões, algumas falas que estão surgindo aí nas redes, enfim, informações a partir desse ataque dos Estados Unidos. Parece que a vice-presidente da Venezuela, a Delcy Rodrigues, de acordo com a agência Reuters, ela estaria em território russo nesse momento. Ela não está na Venezuela. Inclusive, ela pediu informações a respeito do estado de saúde, da situação do Nicolás Maduro depois da captura. Já o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, ele deu entrevista recente à Fox News, empresa de mídia lá dos Estados Unidos, e disse que essa ação militar na Venezuela teve, abre aspas, poucos feridos e nenhuma morte, fecha aspas, do nosso lado. Palavras do Donald Trump. Ainda a Fox News, ele informou que essa ação militar na Venezuela ocorreu 4 dias após o planejado, por conta das condições climáticas na região, ou seja, o Trump estava querendo fazer essa ação na virada do ano, praticamente. Hoje é dia 3, 4 dias depois, no dia 31, eu imagino que ele quisesse fazer essa ação militar nos Estados Unidos. E disse também o Trump à Fox News que o Nicolás Maduro estaria sendo transportado para Nova York, onde ele e a primeira-dama da Venezuela teriam sido indiciados nessa cidade. Nildo, eu queria te deixar à vontade. Aliás, mais uma informação: a fronteira brasileira com a Venezuela foi reaberta depois de um período em que ela ficou fechada. Também a informação é da agência Reuters, citando o governo de Roraima. Eu queria te ouvir a respeito dessa situação, desse transporte do Nicolás Maduro lá para Nova York, enfim, como é que você vê tudo isso? E uma outra questão que foi levantada, inclusive, aqui ao longo da nossa transmissão. Há quem diga que isso pode ter sido algo orquestrado, um acordo ali com o Nicolás Maduro, com o Donald Trump, essa captura. Também há uma análise de que houve traição dentro do governo da Venezuela. Militares venezuelanos podem ter traído o Nicolás Maduro e entregue ele lá ao Donald Trump, ao governo dos Estados Unidos. Como é que você avalia essas hipóteses que surgem? Uma ação orquestrada, organizada com o Maduro e os Estados Unidos, ou então uma traição do governo venezuelano a partir de figuras das Forças Armadas? Bem, primeira observação sobre Delcy Rodrigues, que é a vice-presidente. Eu não sabia que ela se encontrava fora da Venezuela, mas ela deu uma declaração, um áudio, numa entrevista para a Telesur, dizendo que transmitia ordens de Maduro, queria uma demonstração de que ele estava vivo e convocava todas as forças, assim como eu vi Diosdado Cabello, como eu vi William Tarek, vários dirigentes venezuelanos, o presidente da Assembleia do Poder Nacional, uma unidade muito firme, em princípio, dos bolivarianos que estão no governo. Não vejo nesse aspecto, pelo menos até a hora que nós estamos falando aqui, 11h52 desse dia 3, uma fissura no governo. Parece-me que a ação militar terrorista, um ato de terrorismo de Estado, claramente caracterizado como um ato de terrorismo de Estado, vai lograr uma grande unificação dentro. Também estava vendo na Telesur que o transporte coletivo não estava funcionando. Então, isso dá um indicativo que é problemático, né? Porque isso significa que as pessoas não podem sair para as ruas e se concentrar numa grande manifestação. Vamos ver o que vai acontecer. Quanto a Trump, no lado deles não houve nenhuma vítima, mas no lado venezuelano houve as vítimas. E essa é a questão essencial a ser discutida agora, não é? Finalmente, sobre a possibilidade de traição, nós vamos ter que esperar os acontecimentos. É óbvio que, nas circunstâncias em que o presidente foi sequestrado, em uma ação militar, um ato de terrorismo de Estado, longamente planeado, longamente pensado, com um conjunto de ações, né, de bloqueio midiático, bloqueio político, bloqueio naval, sanções econômicas, essa ação, embora inesperada em princípio, ela pode ter contado com traição, mas eu não arrisco nenhum prognóstico nesse sentido, sem ver efetivamente as provas. É claro que todo mundo desconfia, porque diz, bom, como é que um presidente, sob tais circunstâncias, não estava prevendo, ou pelo menos preparado para tal situação, não é? Ou, concretamente, como é que ele mesmo não estava dormindo com uma metralhadora embaixo do colchão, ou embaixo do travesseiro, esperando por uma ação desse tipo. Então, vamos ter que aguardar, não há outra possibilidade. Agora, levar Maduro e sua esposa para uma corte nos Estados Unidos é um hábito já tradicional
e especialmente nas cortes de Nova York. Não vamos esquecer que o ex-presidente de Honduras foi levado para os Estados Unidos, preso pelos Estados Unidos, condenado por uma corte nova-iorquina, e agora recebeu o indulto de Trump. Recebeu o indulto de Trump porque o presidente de Honduras, a nova situação hondurenha não está completamente alinhado com os Estados Unidos. Então, um comprovado criminoso, um comprovado traficante, um comprovado assassino, condenado pela corte de Nova York, estava preso dentro dos Estados Unidos, e Trump não só deu o indulto, como devolveu ele para Honduras. Agora, aconteceu há alguns meses. Então, veja que o sistema de justiça dos Estados Unidos está também adequado à política externa imperialista, que é ter como um valor supremo a extraterritorialidade. O exército dos Estados Unidos, a presidência imperial dos Estados Unidos, se considera o xerife do mundo, e as cortes estadunidenses se reconhecem como uma corte mundial, não é? Isso é o importante. Agora, veja, a acusação de narcotráfico e de narcoterrorismo, que já foi usado por Ronald Reagan lá atrás, quando ocupou a Granada e George Bush o Panamá, mostra o fracasso da política de combate às drogas dentro dos Estados Unidos e o grau de falta de coesão dentro dos Estados Unidos. Mas nós vamos ver nesse episódio como o establishment, quer dizer, o Partido Democrata e o Partido Republicano, ambos vão estar, a despeito de pequenos reparos de caráter legal e de uma aventura e que isso pode desestabilizar, eles estarão juntos. Uhum. Eles estão submetidos ao mesmo sistema. E há que entender a natureza dos Estados Unidos e do regime bipartidário dos Estados Unidos para entender que nós não podemos contar com nenhuma divisão na classe dominante dentro dos Estados Unidos, enquanto aquela imensa população trabalhadora não se levantar lá dentro. E essa possibilidade da imensa população trabalhadora se levantar lá dentro é remota. Não é um país sem contradições, sem antagonismos e sem luta, mas são contradições, antagonismos e lutas que existem dentro dos Estados Unidos, controlado por um sistema político. E um sistema político que está carcomido pelo poder dos monopólios, pela corrupção e pela agressão externa. Então, a corte, a extraterritorialidade que a corte invoca e pratica, ela também está submetida, Anderson, como mostra o caso do ex-presidente de Honduras, recentemente indultado por Trump, como eles estão a serviço da política externa imperialista. Uhum. Nildo, é claro que a gente fazer uma análise nesse momento não é fácil, as coisas estão acontecendo, é tudo muito recente, enfim, mas a partir dessas sinalizações que já existem, a prisão, na verdade, o sequestro do Nicolás Maduro e da primeira-dama, a vice-presidente venezuelana, nesse momento, em território russo, não está na Venezuela. A gente pode dizer, ou até prever, a possibilidade de uma queda da República Bolivariana a partir desses ataques que a gente teve dos Estados Unidos, ou ainda é cedo para dizer algo a esse respeito? Eu prefiro não me manifestar no futuro, mas quero recordar algumas questões que me parecem essenciais. O bolivarianismo é uma força fundamental na Venezuela, e a defesa da soberania, não pensem que é um artigo que se possa descartar naquele país, assim como não se pode descartar em Cuba. São países com uma longa e forte e fecunda tradição anti-imperialista e de defesa da soberania. Agora vai passar por mais um teste. Segunda consideração decisiva é que o regime venezuelano, o sistema político venezuelano e a consciência popular do bolivarianismo passou por inúmeros testes, desde que Chávez, no dia 4 de fevereiro, aquele luminoso 4 de fevereiro, mostrou para a população do mundo inteiro, e sobretudo para as massas venezuelanas, que o regime democrático era um regime completamente apodrecido. As democracias apodrecem, e o bolivarianismo mostrou isso. De tal maneira que, nas condições atuais, difíceis, né, de um bloqueio de sanções econômicas terríveis, da situação do petróleo, que também não é fácil, com a queda dos preços, né, com a dificuldade de comercialização, com o sequestro dos petroleiros. A situação da Venezuela é uma situação, de fato, explosiva. E isso vai complicar também para Cuba. É preciso dizer, porque Cuba tem um problema energético grave e que encontrava
nas relações comerciais com a Venezuela e de solidariedade internacional, um apoio indispensável. Então, Trump pretende atacar a Venezuela para disciplinar toda a América Latina e derrocar Cuba, que é o outro país com uma consciência antiimperialista extraordinária, né? Uma coisa que não tem paralelo na América Latina. Então, a oposição venezuelana já mostrou também que não tem princípios algum. Ela quer saquear o Estado, se alinhar completamente com os Estados Unidos e fazer da Venezuela uma espécie de Porto Rico muito grande, um Estado independente associado. Só que a Venezuela não cabe na bandeira estadunidense. Não cabe, como nenhum país latino-americano mais cabe na bandeira estadunidense. E essa consciência agora vai passar por um teste significativo. É provável isso, a gente pode mostrar que se efetivamente Maduro já se encontra em Nova York e vai amargar longos anos de prisão dentro dos Estados Unidos, isso vai motivar uma recomposição do governo e provavelmente de todas as forças políticas. Mas a Delcy Rodrigues, que já mostrou sua fidelidade ao sistema, ao governo e ao povo da Venezuela, provavelmente vai voltar para a Venezuela. Estou especulando aqui sobre os auspícios de um avião russo, que aí, naturalmente, é intocável, né? Vai assumir essas funções. Vamos ver os desdobramentos. Eu não arrisco nada, porque mesmo as fontes que eu tenho direta lá da Venezuela apresentam-se muito confusas nesse momento e é absolutamente natural. A operação foi há poucas horas. Essa operação de terrorismo de Estado ocorreu há menos de 10 horas. Então, temos que ver o que vai acontecendo. O que nós temos que nos armar aqui dentro do país é que nós precisamos de uma consciência anti-imperialista. Nós precisamos de um governo que seja capaz de organizar uma coesão popular, capaz de garantir aqui no Brasil aquilo que está sendo violado na Venezuela. Uhum. O Nildo, você citou ainda há pouco as ameaças a partir desse movimento do Trump ao próprio regime cubano. Mas eu queria incluir um outro ator nessa análise, que já apareceu aqui diversas vezes ao longo dessa transmissão aqui, que já passa de 4 horas e 15 minutos, que é a China. Você vê um recado, de alguma forma, do Donald Trump à China, diante do avanço do país asiático no nosso continente, na América Latina? É uma mostra do Donald Trump, uma tentativa dele estabelecer um limite para a atuação chinesa aqui no nosso continente, esse ataque que ele faz à Venezuela, querendo mostrar o seguinte: a América Latina é o meu território, não venham se meter, não venham tentar fazer negócios aqui, enfim. Isso pode ser, de fato, um recado que o Donald Trump dá à China nessa disputa geopolítica que está colocada? A tua pergunta me permite uma reflexão que talvez foge em alguma medida de uma resposta padrão. A China tem interesses nacionais e interesses globais. A China não vai disputar com os Estados Unidos a Venezuela e não vai disputar com os Estados Unidos a América Latina, não em termos militares. A China, de maneira muito pragmática, de maneira muito clara, de acordo com o seu projeto expansionista, pretende tão somente fazer relações comerciais com a América Latina, que de resto os Estados Unidos não podem impedir, baseado nos preços na importação de produtos agrícolas e minerais. Mas aqueles que supõem que a China e a Rússia poderiam se confirmar ou construir um contrapeso à ocupação, a uma invasão, ou mesmo a uma ação de terrorismo de Estado como essa, agora tem que rever suas posições. A China tem interesses globais e nacionais, e ela tem interesses muito íntimos com os Estados Unidos. A China não vai romper, não vai colocar o mundo num desequilíbrio, como gostam os liberais, num conflito aberto com os Estados Unidos pela Venezuela ou por qualquer país latino-americano, inclusive o Brasil. Para aqueles abobados que acham que o Brasil é mais especial que o Paraguai, que Honduras ou que a Venezuela. Não é, não é. Nós estamos vendo claramente como um país como a Venezuela, um país como Cuba, a experiência de 65 anos de bloqueio econômico, como um país colocado no Caribe, a despeito de ser a maior ilha daquela região, é um obstáculo inaceitável para os Estados Unidos. Não é a grandeza geográfica, a riqueza do Brasil que coloca nós como um alvo prioritário. Isso não existe. A hegemonia dos Estados Unidos na América Latina não será contestada pela China
exceto pela ação de compra, de comércio, de venda de tecnologia e de alianças mais ou menos passageiras que a China tem com vários países latino-americanos. Mas a China vai continuar condenando, não aceitando, mas não fará nenhuma intervenção significativa em defesa de qualquer país latino-americano. Não fará. E a Rússia tampouco tem condições para isso. Estão lutando, cada um a seu modo, para derrotar a hegemonia estadunidense. E isso mostra que aqueles analistas aqui no Brasil que pensam em alianças estratégicas com a China e com a Rússia estão, na verdade, buscando uma muleta para uma análise medíocre que não é capaz de fazer aqui levantar uma força anti-imperialista e um governo de fato popular que seja capaz de defender por nós mesmos a soberania. Uma soberania nunca é defendida por um país alheio. Nunca existiu isso. Nas áreas de influência, vamos pegar na época da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, na URSS. O Pacto de Varsóvia era uma situação clara. Quando a Rússia ocupou a Iugoslávia ou ocupou outros países, os Estados Unidos protestavam, mas não faziam uma intervenção. É um reconhecimento de que a hegemonia funciona assim, percebe? Então, a China vai protestar, a Rússia vai protestar, é provável que a vice-presidente volte, amparada pela segurança militar da Rússia, para o território venezuelano, mas os chineses não passarão disso, eles continuarão comprando matérias-primas, minerais, tentando fazer alianças estratégicas de infraestrutura para fomentar o comércio com o Pacífico, fortalecer a presença chinesa nos preços e no cotidiano de todos nós, comprando copos, computadores, carros. O BYD está aí circulando no Rio de Janeiro como se fosse uma empresa nacional, mas não enfrentarão militarmente os Estados Unidos.